O ferro queimava contra sua pele como 1000 demônios sussurrando promessas de tormento eterno. Bjorn sentia cada fibra de seu ser sendo testada pelos deuses que um dia julgara compreender, enquanto o vento gelado do norte cortava suas feridas abertas como lâminas invisíveis. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao aroma salgado do mar que batia contra os rochedos próximos, criando uma sinfonia cruel que ecoava em seus ouvidos como um canto fúnebre. Suas mãos, antes firmes no cabo do machado, agora tremiam amarradas às correntes que o mantinham suspenso entre a terra e o céu, entre a vida e algo que não ousava nomear. O sol do inverno nórdico, pálido e distante, parecia zombar de sua condição através das nuvens carregadas que se acumulavam como presságios sombrios sobre os fiordes. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas como havia chegado a este momento em que os próprios irmãos de sangue se tornaram seus carrascos? A história de Bjorn começara nas brumas douradas da juventude, quando os salões de Hedeby ainda ressoavam com as canções dos escaldos e o tinir das taças de hidromel celebrava cada vitória sobre os mares revoltos. Filho de Ragnar, o lobo do norte, crescera entre as lendas vivas que povoavam os grandes salões, respirando o ar denso de fumaça de pinho e suor masculino que impregnava cada madeira entalhada com runas ancestrais. Sua infância foi embalada pelo som rítmico dos martelos na forja, onde os melhores artesãos nórdicos moldavam não apenas armas, mas destinos. O cheiro do ferro aquecido misturava-se ao aroma do peixe defumado e da carne assada, criando uma atmosfera que definia o próprio conceito de lar em sua mente jovem. Bjorn aprendeu cedo que a honra não se media apenas pela bravura em batalha, mas pela capacidade de manter a palavra dada, mesmo quando os ventos da sorte mudavam de direção como as velas dos navios longos que cortavam as águas geladas do Atlântico Norte. Seus primeiros anos foram marcados pelo aprendizado rigoroso das tradições vikings, o manejo da espada e do escudo, a navegação pelas estrelas, a arte da guerra e da diplomacia tribal. Mas havia algo em Bjorn que o diferenciava dos demais jovens guerreiros, uma sede espiritual que transcendia a simples adoração aos deuses do panteão nórdico. Enquanto seus companheiros se contentavam com as promessas do Valhalla e as bênçãos de Odin, ele buscava algo mais profundo, uma conexão com o divino que não dependesse apenas da glória conquistada em combate. Esta busca o levara a questionar não apenas as crenças tradicionais, mas também os métodos brutais que sua gente empregava para manter a ordem e punir os transgressores. O jovem viking observava com crescente desconforto as execuções públicas, os rituais de tortura que serviam tanto como punição quanto como espetáculo, e a forma como o sofrimento alheio se tornara entretenimento para uma sociedade que se orgulhava de sua ferocidade. Foi durante uma das expedições comerciais ao sul, quando os navios vikings ancoraram nas costas da Normandia, que Bjorn teve seu primeiro contato com as ideias cristãs que começavam a se espalhar pelo continente europeu. O monastério de Sandvandrille, atacado pelos vikings décadas antes, havia sido reconstruído, e seus monges mantinham uma postura de resignação pacífica diante dos invasores nórdicos que agora vinham comerciar em vez de saquear. O contraste entre a violência que conhecera desde criança e a serenidade daqueles homens de hábitos marrons despertou em Bjorn uma curiosidade que logo se transformaria em fascinação. Ele passou horas ouvindo os monges falarem sobre um Deus que pregava o amor ao próximo, o perdão aos inimigos e a redenção através do sofrimento voluntário. As palavras deles ecoavam em sua mente como sementes plantadas em solo fértil, germinando lentamente uma nova visão de mundo que entraria em conflito direto com tudo o que aprendeu sobre honra, vingança e justiça viking. Ao retornar para Hedeby, Bjorn carregava consigo não apenas mercadorias e ouro, mas também uma transformação interior que não conseguia esconder completamente. Sua postura diante das tradições familiares começou a mudar sutilmente. Onde antes participava entusiasticamente dos rituais de sacrifício aos deuses, agora se mantinha em silêncio contemplativo. Quando os anciões da tribo discutiam as punições adequadas para crimes como traição, roubo ou covardia, Bjorn ousava sugerir métodos menos brutais, invocando conceitos estranhos como misericórdia e redenção. Suas palavras causavam estranheza inicial, depois desconfiança e, finalmente, hostilidade aberta entre aqueles que o haviam visto crescer.
O cheiro familiar da fumaça dos salões começava a lhe parecer sufocante, e os sons das celebrações violentas ecoavam em seus ouvidos como lamentos de almas perdidas. Seu corpo, antes perfeitamente adaptado ao ritmo guerreiro de sua cultura, começava a rejeitar instintivamente a brutalidade que sempre foi considerada natural. A primeira grande prova de sua nova fé veio quando Bjorn se recusou a participar de um ritual de execução particularmente cruel. Sven, o sem-olho, fora condenado por traição após tentar vender informações sobre as rotas comerciais vikings para mercadores francos. A punição tradicional envolvia o método conhecido como águia de sangue, onde o condenado tinha as costelas abertas e os pulmões expostos enquanto ainda respirava, numa cerimônia que simbolizava a oferenda do traidor aos corvos de Odin. Bjorn, que até então havia presenciado dezenas de execuções similares sem questionar, desta vez se afastou. Estas palavras, tão estranhas na cultura viking, começaram a encontrar eco em corações que talvez estivessem secretamente cansados da violência perpétua que definia sua existência. Ragnar, confrontado com a impossibilidade de quebrar a vontade do filho e pressionado pela mudança de opinião pública, foi forçado a tomar uma decisão que definiria seu próprio legado histórico. Durante uma reunião emergencial do Conselho Tribal, ele propôs que o castigo fosse modificado. Em vez de continuar com a tortura física, Bjorn seria condenado ao exílio perpétuo, banido das terras vikings e proibido de retornar sob pena de morte imediata. Esta solução oferecia uma saída honrosa para ambos os lados. O líder mantinha sua autoridade sem precisar admitir derrota, enquanto o filho mantinha a vida e a oportunidade de praticar suas crenças em terras distantes. No entanto, a proposta foi recebida com resistência pelos elementos mais conservadores da tribo, que argumentavam que permitir que um herético escapasse do castigo completo estabeleceria um precedente perigoso para futuros dissidentes. A tensão política que havia começado como um conflito familiar agora ameaçava dividir toda a estrutura social da comunidade. Foi então que Bjorn, em um gesto que surpreendeu até mesmo seus apoiadores mais leais, recusou a oferta de exílio. Sua voz, embora enfraquecida pela tortura prolongada, ecoou através do círculo sagrado com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Ele não abandonaria sua terra natal, nem renunciaria às suas crenças. Se os deuses vikings existiam e aprovavam os métodos brutais de justiça de seu povo, então eles teriam o poder de quebrá-lo. Se não conseguissem, isso seria uma demonstração de que havia uma força superior operando em sua vida. Esta declaração transformou o que havia sido um ritual de punição em uma prova teológica pública, onde não apenas a fé de Bjorn estava sendo testada, mas também a própria validade do sistema de crenças viking. O jovem havia conseguido inverter a dinâmica do poder, transformando-se de vítima em protagonista de um drama espiritual que transcendia as intenções originais de seus algozes. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta frase, que Bjorn sussurrou durante uma das noites mais frias de sua aprovação, foi ouvida por uma criança que havia se aproximado do círculo sagrado movida pela curiosidade infantil. A criança repetiu as palavras para sua mãe, que as compartilhou com outras mulheres, e logo a frase se espalhou pela comunidade como uma semente de esperança plantada em solo árido. As palavras carregavam uma promessa de que existe algo na experiência humana que transcende a dor física, algo que nem mesmo as formas mais extremas de tortura conseguem alcançar ou destruir. Para uma cultura que havia construído sua identidade sobre a glorificação da força física e da resistência corporal, esta ideia representava uma revolução conceitual que questionava os próprios fundamentos de sua visão de mundo. Bjorn havia conseguido o que nenhum inimigo externo jamais conseguira: forçar os vikings a questionar não apenas seus métodos, mas também suas crenças mais profundas sobre a natureza da força verdadeira. O clímax da provação chegou no 10º dia, quando uma tempestade particularmente severa atingiu a região. Ventos com velocidade de furacão varreram o círculo sagrado e a neve caía horizontalmente, criando condições que eram perigosas até mesmo para os espectadores protegidos por roupas pesadas e abrigos temporários. Bjorn, exposto aos elementos em sua nudez quase completa, deveria ter sucumbido às condições climáticas extremas.
No entanto, testemunhas relataram mais tarde que ele não apenas sobreviveu à tempestade, mas pareceu derivar alguma forma de força espiritual dela. Seu corpo, que deveria ter sido destroçado pelo frio e pelo vento, manteve-se ereto e consciente, e sua voz continuou audível mesmo acima do uivo da tempestade. Ele cantou durante toda a noite hinos cristãos que havia aprendido misturados com melodias tradicionais vikings, criando uma síntese musical que simbolizava a fusão de culturas que estava ocorrendo em sua própria alma. Quando o amanhecer finalmente chegou e a tempestade passou, Bjorn ainda estava vivo, ainda estava consciente e ainda se recusava a renunciar às suas crenças. Este evento final foi interpretado por muitos como uma intervenção divina inequivocada. Mesmo os céticos mais ferrentos foram forçados a admitir que haviam testemunhado algo que transcendia as leis naturais conhecidas. Ragnar, confrontado com a evidência de que nenhum poder humano conseguiria quebrar a vontade de seu filho, finalmente tomou a decisão que havia evitado por tanto tempo. Ordenou que as cordas fossem cortadas e que Bjorn fosse libertado. No entanto, esta libertação não significava perdão ou aceitação, significava reconhecimento de que o conflito havia alcançado um nível que estava além da jurisdição da justiça tribal. Bjorn foi declarado tocado pelos deuses, uma designação ambígua que poderia ser interpretada tanto como bênção quanto como maldição, mas que o colocava em uma categoria especial que o tornava intocável pela justiça comum. Ele seria livre para permanecer na comunidade, mas como um estrangeiro espiritual, alguém que havia transcendido as categorias normais da experiência viking. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Nos meses que se seguiram à sua libertação, Bjorn tornou-se uma figura cada vez mais influente na comunidade, não através da força ou da autoridade tradicional, mas através do exemplo de sua resistência espiritual. Jovens vikings começaram a procurá-lo em busca de orientação espiritual, e ele passou a ensinar uma síntese única entre as tradições nórdicas e os ensinamentos cristãos que havia absorvido. Sua casa tornou-se um centro de peregrinação informal, onde pessoas vinham buscar cura não apenas para doenças físicas, mas também para feridas da alma que a cultura viking tradicional não conseguia abordar. O próprio Ragnar, embora nunca tenha admitido publicamente, começou a consultar o filho sobre questões que transcendiam a política tribal, reconhecendo que Bjorn havia adquirido uma forma de sabedoria que não estava disponível através dos canais tradicionais de conhecimento. A transformação de Bjorn teve repercussões que se estenderam muito além de sua tribo natal. Comerciantes vikings que visitavam Hedeby levaram histórias sobre o jovem que havia resistido à tortura extrema através da fé em um deus estrangeiro, e estas histórias se espalharam pelas rotas comerciais como sementes carregadas pelo vento. Em mosteiras cristãos ao longo da costa europeia, monges registraram relatos sobre um viking convertido que demonstrava uma resistência ao sofrimento que rivalizava com a dos primeiros mártires cristãos. Algumas dessas histórias foram exageradas na transmissão oral, transformando Bjorn em uma figura quase lendária que havia transcendido as limitações humanas normais através da fé pura. No entanto, o núcleo da narrativa permaneceu consistente. Um jovem havia descoberto uma fonte de força que transcendia a física, uma forma de resistência que não dependia da dureza corporal ou da ferocidade, mas de uma convicção interior que nenhuma força externa conseguia quebrar. O legado de Bjorn continuou a crescer mesmo após sua morte natural, muitos anos depois, em uma idade avançada que surpreendeu aqueles que esperavam que seu corpo, danificado pela tortura extrema, sucumbisse prematuramente. Ele foi enterrado de acordo com tradições que combinavam elementos vikings e cristãos, uma síntese que simbolizava a transformação cultural que sua vida havia catalisado. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação onde vikings e cristãos se encontravam em terreno comum, unidos não pela uniformidade de crenças, mas pelo reconhecimento de que havia forças operando no mundo que transcendiam as divisões culturais tradicionais. A ironia de seu destino foi que um homem que havia sido torturado por heresia acabou por ser venerado como um santo, não apenas por cristãos, mas também por muitos vikings que haviam chegado a ver sua resistência como uma forma suprema de honra guerreira.
Séculos depois, quando os últimos ecos da cultura viking haviam se dissipado nas brumas da história, estudiosos que pesquisavam as tradições nórdicas encontraram referências fragmentárias a Bjorn em sagas que haviam sido transmitidas oralmente por gerações. Estas referências pintavam um quadro de um homem que havia conseguido algo que parecia impossível, transformar a cultura mais violenta de sua época através do exemplo de resistência pacífica. Sua história tornou-se um testemunho da capacidade humana de transcender as limitações de seu contexto cultural, de encontrar força na vulnerabilidade e de descobrir verdades universais, mesmo nas circunstâncias mais particulares. Os métodos de tortura que haviam sido aplicados a ele foram gradualmente abandonados, não porque foram formalmente proibidos, mas porque perderam sua eficácia psicológica numa cultura que havia começado a questionar se a força física realmente representava a forma suprema de poder humano. O paradoxo final da história de Bjorn é que ele conseguiu vencer seus inimigos não através da resistência, mas através da aceitação. Não através da força, mas através da vulnerabilidade. Não através da violência, mas através da paz. Sua vida tornou-se uma demonstração prática de que existem formas de poder que transcendem a coerção física, formas de vitória que não dependem da derrota do oponente. Os vikings que haviam tentado quebrar sua fé através da tortura extrema acabaram por ter suas próprias crenças transformadas pelo exemplo de sua resistência. A cultura que havia gerado os métodos de punição mais cruéis da época medieval acabou por produzir também um exemplo de transcendência espiritual que rivalizava com qualquer coisa encontrada nas tradições místicas mais refinadas. Bjorn havia provado que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, a alma humana possui recursos que nenhuma força externa consegue esgotar, e que às vezes é necessário descer às profundezas do sofrimento para descobrir as alturas da própria espiritualidade. Assim, a história que começou com o som das correntes e o cheiro do sangue terminou com o sussurro das orações e o perfume do incenso. Bjorn, o jovem viking que havia sido condenado pelos métodos mais cruéis que sua cultura conhecia, tornou-se o catalisador de uma transformação que nenhum conquistador externo havia conseguido provocar. Sua resistência não quebrou apenas as correntes que o prendiam ao círculo sagrado, mas também as cadeias mentais que mantinham sua cultura prisioneira a ciclos perpétuos de violência e vingança. Os instrumentos de tortura que haviam sido forjados para destruir sua fé acabaram por se tornar os próprios meios através dos quais essa fé se manifestou de forma mais pura e poderosa. Nos anos que se seguiram, quando outros jovens vikings se encontravam diante de escolhas difíceis entre conformidade e consciência, eles se lembravam de Bjorn, suspenso entre o céu e a terra, cantando hinos numa tempestade de neve, e encontravam coragem para seguir seus próprios caminhos espirituais. Sua história tornou-se um lembrete de que a verdadeira força não se mede pela capacidade de infligir sofrimento, mas pela capacidade de transcendê-lo. As cicatrizes que marcaram seu corpo físico tornaram-se símbolos de uma vitória que não dependia da perfeição externa, mas da integridade interna. Ele havia descoberto que é possível ser quebrado em 1000 pedaços e ainda assim permanecer inteiro, que é possível perder tudo e ainda assim não perder nada verdadeiramente importante. A maior ironia de sua jornada foi que os métodos de punição destinados a apagar sua memória da terra acabaram por imortalizá-lo na consciência coletiva de seu povo. Aquilo que deveria ter sido o fim de sua influência tornou-se o início de sua transformação em lenda. Os vikings, que haviam aperfeiçoado a arte da tortura física, descobriram através de Bjorn que existiam domínios da experiência humana que nenhuma técnica de coerção conseguia alcançar. Sua fé, testada pelos métodos mais extremos que a criatividade cruel humana conseguiu conceber, emergiu não apenas intacta, mas purificada e fortalecida pelo próprio processo que deveria tê-la destruído. O jovem havia transformado seu sofrimento em sacramento, sua dor em oração e sua tortura em triunfo espiritual. Quando o vento gelado do norte sopra pelos fiordes vazios onde outrora ecoaram os gritos de suas provações, ainda hoje se pode ouvir, segundo dizem os locais, o eco distante de cânticos que transcendem o tempo e o espaço. Bjorn havia conseguido algo que nenhum guerreiro viking jamais conquistara: a vitória sobre a própria morte, não através da força das armas, mas através da força da fé.
Sua história permanece como testemunho de que, mesmo nas trevas mais profundas da crueldade humana, existe sempre uma luz que nenhuma tempestade consegue apagar, uma esperança que nenhum sofrimento consegue extinguir e uma verdade que nenhuma tortura consegue destruir. Fim da narrativa.